Dedet Hashem da Vav, Tratado de Arachim. Olá pessoal, bem-vindos a novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Vav na 12ª linha do Daf, de cima, nos dois pontinhos. Amar Aviudá Amarav. Então, fala Aviudá em nome de Rav. Ovei Kohavim, Sheifrish Trumah Mekirio. Um goi, ele colheu a safra do campo dele. Ele separou uma porção como Trumah do Cohen, a oferenda do Cohen. Então, como um judeu está obrigado de separar uma porção que só o Cohen pode comer, o Goi fez isso. O que se faz? Então, Botkin todo depende. Vamos verificar. E que data Israel e Frisha tem a tenda Cohen. Se o Goi fala, ele fez como um judeu. Ele quis fazer a Trumah exatamente como um judeu faria. Nesse caso, o Cohen pode comer. Vem lá, teu nagnizar. Mas se o Goi falar que não, ele separou a Trumah como ele entendeu certo, não como um judeu faria. Nesse caso é problemático. Temos que pegar essa Trumah e enterrar no chão. Por quê? Suspeitamos que o Goi santificou essa Trumah. Não que ele separou a Trumah para o Cohen, ele santificou isso para o Bet HaMikdash. Suspeitamos que ele santificou isso para Hashem. Hekdesh la Shamayim. E ele disse que ele fez Trumah. Ele achou que assim que se faz a Trumah, assim que a gente suspeita. Se ele diz que ele separou como um judeu separa, então a intenção dele foi como de um judeu. Mas se ele diz que não, ele separou como ele entende, suspeitamos que ele fez Ekdesh, santificou para Hashem. Só o Bet HaMikdash pode ter proveito disso. Hoje em dia não temos Bet HaMikdash, então isso tem que ser enterrado. Assim falou o sábio. Meitile pergunta: Oved Kohavim sheitnadev korah lebet hakneset veshem katuv alea. O Goi deu para a sinagoga um pedaço de madeira com o nome de Hashem. Esse é o caso. Ele deu isso para a construção de uma sinagoga. Então, um pedaço de madeira com o nome de Hashem. O que se faz? Botkino, então vamos verificar. Imamar kedat Israel e freshtia yagot veishtamesh bamutar. Se ele diz, ele deu como um judeu daria. Então, nesse caso, a intenção dele foi como de um judeu. Então, pegamos esse pedaço de madeira, tiramos a superfície com o nome de Hashem. Não podemos usar essa parte com a superfície com o nome de Hashem para uma construção, mesmo de uma sinagoga. Isso é santificado. E vamos tirar essa superfície com o nome de Hashem. O resto da madeira pode ser usado, porque nesse caso ele deu para a sinagoga, como um judeu daria. Vem lá, teu nagnizar. Mas, se o Goi diz que ele deu como ele achou que tem que ser dado, suspeitamos que ele santificou isso para Hashem. Hekdesh. Hashinan, Shema de Bola Shamay. Então, se é assim, pode ser que isso foi santificado para o Bet HaMikdash. Hoje em dia que não temos Bet HaMikdash, isso tem que ser enterrado. Gnizar. Então, o que se vê dessa braita? Analisa aqui. Tama de Shem Katuvalea de Bayagnizar. Ael Shem Katuvalea, lo Bayagnizar. Parece que todo o motivo que nesse último caso a madeira tem que ser enterrada é porque essa madeira tem o nome de Hashem. A Breda diz, o caso é que a madeira tem o nome de Hashem. Se o Goi diz que ele santificou isso como ele achou que tinha que santificar, isso tem que ser enterrado. Parece que se a madeira não tivesse o nome de Hashem, parece que não teria que ser enterrado. Isso não é como disse Rav antes. Rav disse antes, se o Goi separou a Trumah, como ele achou que tinha que separar, isso tem que ser enterrado. A Trumah não tem o nome de Hashem. Então não parece como a Braita. Não, aqui não. Não tem nenhuma contradição. O Adin dá falgav de en Shem katuv alea. Nami bayagnizar. והכמשמרה דאף אגב דשם כתוב עליה יגוד וישתמש במותר. דשם שלא במקומו לאו קדוש. Fala a Gemara que não. O que disse a Braita é outra coisa. O motivo que a Braita disse que a madeira tem o nome de Hashem é para dizer a primeira lei. Que mesmo num caso desses que a madeira tem o nome de Hashem, se o Goi deu para a sinagoga como um judeu, é só tirar esse pedaço com o nome de Hashem e usar o resto para a construção da sinagoga. Por isso a Braita mencionou o nome de Hashem. Então, fala Gemara. Numa situação que o Goi santificou a madeira sem o nome de Hashem e diz que ele santificou como ele achou que tinha que santificar, isso é proibido, porque suspeitamos que ele fez Ekdesh. Então mesmo num caso que ele deu para a sinagoga essa madeira
sem o nome de Hashem, se ele diz que ele designou, como ele achou que tinha que designar, suspeitamos que ele fez Ekdesh, temos que enterrar. O motivo que a Braita disse que a madeira tem o nome de Hashem é para dizer a primeira lei, que num caso que ele diz que ele deu como um judeu daria, é só tirar essa superfície com o nome de Hashem e usar o resto para a construção da sinagoga. Entendem como fala essa Braita? Então a novidade é que somente esse pedaço da madeira com o nome de Hashem não pode ser usado no primeiro caso. O resto da madeira pode ser usado. Como fala essa Braita, Yakatu valhadot akelim, ve'alkarei amitah, harezi yagod ve'ignos. Exatamente isso fala essa Braita. Como no caso da madeira com o nome de Hashem que o Goi deu. Se o Goi deu como um judeu, é só tirar essa superfície e usar o resto da madeira. Poderia pensar que não. Poderia pensar que toda essa madeira é proibida por causa do nome de Hashem que foi escrito nesse pedaço. Fala a Braita de antes, como essa Braita, que somente a superfície com o nome de Hashem é proibida. O resto é permitido. Como aqui tem o nome de Hashem gravado numa parte do utensílio. Ou na perna de uma mesa, de uma cama, ou de uma mesa, não faz diferença. Tem o nome de Hashem gravado em parte de um utensílio, essa parte é proibida, essa superfície. O resto é permitido. Somente isso é a superfície do nome de Hashem, isso se santifica com o nome de Hashem, não pode ser usado. O resto pode ser usado. Amar Rav Nachman amar Rabba Baravua. Fala Rav Nachman em nome de Rabba Baravua. Haomer sel azul et tzedakah. O sujeito falou, essa moeda vai ser dada para caridade, para os pobres. Mutar deixa notar. Fala o sábio, a pessoa pode pegar essa moeda, usar, e depois ele dá outra moeda para os pobres. Ele designou essa moeda para os pobres, então ele pode, mesmo assim ele pode usar essa moeda e ele dá uma outra moeda depois para os pobres. Então, Savur minah le'atzmo in le'acherlo. O primeiro entendimento dessa lei é o seguinte: a pessoa diz, essa moeda é para os pobres. Então a gente avalia que ele quis dizer que, por padrão, essa moeda é para os pobres. Mas se ele precisar usar essa moeda, ele vai usar e vai dar outra moeda para os pobres. Assim que a gente entende essa lei. Então, se é assim, poderia pensar que ele pode usar, mas ele não pode emprestar essa moeda para outra pessoa usar. Poderia pensar que o que a gente diz é que ele falou que se ele precisar dessa moeda, ele vai usar. E vai dar depois outra moeda para os pobres. Mas não que outra pessoa possa usar também. Esse é o primeiro entendimento, é o mínimo que a gente entende daqui. Mas, Itmar Marabiam Marabi Uchanan falou, sabe o que não? Ben Latzmo Ben Lacher. Fala Rabi Uchanan mais ainda. O que essa pessoa quer dizer aqui, por padrão essa moeda vai ser dada. Se eu precisar ou se alguém outro precisar, vai usar a moeda e depois eu vou dar uma outra moeda. Ou seja, quando a pessoa diz que essa moeda é para os pobres, ele não disse algo absoluto, que essa moeda e não outra. Ele quis dizer que por padrão essa moeda é para os pobres. Se precisarem dessa moeda, vão usar, ou eu ou outro, e outra moeda vai ser dada. Assim que a gente avalia a intenção da pessoa. Amar a bizeira, lo shanel de amar alai. Aval amar zu, beina, baile mitva. Fala a bizeira a sua opinião. Depende do caso. Se ele diz que ele se compromete a dar uma moeda para os pobres, ele pegou uma moeda, nesse caso, que ele se comprometeu, ele tem uma obrigação pessoal agora de dar esse valor para os pobres, aí ele pode usar essa moeda e dar outra depois. Nesse caso, ele se comprometeu, é uma obrigação que se recai sobre ele. Aí, ele pode usar essa moeda que ele pegou agora e dar outra depois. Mas, fala a Bizeira, se ele diz essa moeda é para os pobres, ele tem que dar essa moeda. Assim a Bizeira entendeu. Nesse caso, ele falou de forma específica, essa moeda, ele não se comprometeu, uma obrigação pessoal de dar esse valor para os pobres. Ele diz, essa moeda é de caridade, ele tem que dar essa moeda. Não pode usar e repor. Matkivlarava, aderava. Farava para a Bizeira justamente o contrário. E o Ramisabra. Faz sentido dizer o oposto? Amarzum, Bistameshba, que Delichaev Beacharuta. Aval Amar Alai, Lo. Farava. O que diz o raciocínio? Todo motivo que ele não poderia usar essa moeda é porque
os pobres saem prejudicados. Se ele vai usar essa moeda, pode ser que os pobres não vão receber outra moeda. Esse é o motivo. Mas fala Rava, numa situação dessa que ele diz, essa moeda é para os pobres, se ele perde essa moeda, ele não tem que dar nada. Ele não se comprometeu a dar esse valor para os pobres. Ele diz, essa moeda é de caridade. Se ele perde, ele não tem que repor. Mas se ele usa essa moeda, ele pegou emprestado dos pobres. Ele tem a obrigação pessoal de dar esse valor de volta. Então é melhor para os pobres, nesse caso, que ele diz, essa moeda é para os pobres, é melhor que ele use isso. Os pobres saem favorecidos, porque aí se recai sobre ele uma obrigação pessoal de dar esse valor. Porque ele pegou emprestado da caridade. Então tem uma obrigação pessoal de devolver. Então faz mais sentido nesse caso que ele diz, essa moeda é para os pobres, que ele pode usar, porque os pobres saem favorecidos, tem um proveito disso, que agora a obrigação é pessoal sobre ele. Já no caso que de qualquer forma ele falou que ele se compromete a dar uma moeda para os pobres, ele pegou uma moeda, nesse caso que ele usa, os pobres não ganham nada com isso. Porque de qualquer forma ele já está obrigado, pessoalmente. Então, ela, Loshna, Tofarava, não faz diferença. Tanto se a pessoa diz que ele vai dar essa moeda para os pobres, ele pode usar, como Rava diz que ele se compromete agora a repor, a pagar esse empréstimo que ele pegou. E também no caso que ele já se comprometeu, ele falou, Alai, ele se compromete uma obrigação pessoal de dar esse valor para os pobres, ele pegou uma moeda, ele pode usar e dar depois outra moeda. Então ele acabou de ter Rava, tem uma breta como Rava, como a gente acabou de falar. Neder Tzedakah, Venegdesh Tzedakah. Essa breta não falou claro. A promessa é como caridade, o Ekdesh não é como caridade. Mas que amar, o que disse a breta? Parece que se a pessoa promete dar um valor, ele tem que dar para caridade. Pergunta, Lo Neder Velo Ekdesh Tzedakah. A questão é que tanto se a pessoa santifica algo, ele diz que está santificando o dinheiro, por exemplo, ou ele promete dar dinheiro, ele não dá isso para os pobres. Essa promessa é para o tesouro do Beit HaMikdash. Então o que diz a Braita? Neder Tzedakah. E ela lá que a Maria explica. Tzedakah arei bebal te'acher. Quando a pessoa se compromete a dar um valor para o Beit HaMikdash, existe a proibição de Baal Te'acher, proibição do atraso. A pessoa tem 3 festas para dar. Então se ele está antes de Sukkot, por exemplo, ele tem Sukkot, Pesach e Shavuot para dar. Os 3 regalim. Assim também no caso da caridade. Ele se compromete a dar caridade para os pobres, ele tem que dar antes que passem 3 festas. Vená que Ekdesh. Aí fala a Braita, Ekdesh não é como caridade, veio dizer o seguinte. Delo Ekdesh, Asur Leishtamur Shebe. Veno Tzedakah, Shari Leishtamur Shebe. Se a pessoa santifica algo no Beit HaMikdash, ele não pode usar isso. Sabemos já a proibição de Meilá. Se a pessoa ele designa algo para os pobres, ele pode usar isso e depois ele dá outro dinheiro. Então essa Braita disse essa lei de antes, sem diferenciar entre o caso de Alai ou Zu. Não como disse Rabi Zira, como disse Rava, não faz diferença. Nos 2 casos, no caso da caridade, ele pode usar e repor. Amar Avkana, Amrita Leshmata Kamed Rav Zvid Binarde. Fala Avkana que ele disse essa sugiá toda para Rav Zvid Binarde. Amar Atu Achi Matrindola Anan Achi Matrinala. Falou Rav Zvid, vocês estudaram assim essa sugiá, a gente estudou diferente. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravu Amarav. Disse Rav Nachman em nome de Rav Baravu, em nome de Rav. Haomer Ser Azul Tzedakah, Mutar Eshanotah. Ben Atzmo Ben Lacher. Se a pessoa diz, essa moeda é para caridade, ele pode usar essa moeda ou emprestar para outro e dar outra moeda. Ben Amaralai, Ben Amarzu. Tanto ele falou que ele se compromete a dar essa moeda, ou ele diz, essa moeda é para caridade, não faz diferença, ele pode usar, outra pessoa pode usar, ele vai repor. Como disse Rava. Então, conforme essa versão de Razvi, tudo isso foi dito em nome de Rav. Tando Rabbanan fala a Breta. Se Azul Tzedakah. Ad shelo bata leyad Gabai, mutar leshtanotam. Mishebata leyad Gabai, asur leshtanotam. Fala a Breta explicando melhor essa lei de antes. Isso que a gente falou, que a pessoa pode usar o dinheiro que ele designou para caridade, era uma situação que o dinheiro não foi dado para o tesoureiro da caridade. Está com a pessoa ainda, aí ele pode usar e dar outra moeda.
Mas se o dinheiro já foi dado para o tesoureiro, para o gizbar, da tzedakah, então esse dinheiro não pode ser usado. Assim falou a Braita. Pergunta, Eini, Rabi Anai Yazlivu para? Rabi Anai era tesoureiro de caridade e ele pegava emprestado o dinheiro do fundo dele e depois ele pagava. Então, conforme a Braita diante, isso seria proibido aparentemente, porque o dinheiro já foi dado para o tesoureiro e isso não pode ser usado por uma pessoa comum. E Rabi Anai pegava emprestado e devolvia. Explica. Shane Rabi Anai, Denichaleu la'aniim, de kama demashi mease umaiteleu. Explica. Todo o motivo que se o dinheiro foi dado para o tesoureiro não pode ser usado é porque temos que favorecer os pobres. Isso é o dinheiro dos pobres já. Você está com o tesoureiro. Então, a pessoa não pode usar esse dinheiro porque os pobres saem prejudicados. Pode ser que essa pessoa não vai devolver. Mas Rabi Anai era diferente. Rabi Anai era o próprio tesoureiro. Ele arrecadava os fundos para a caridade. Então, os pobres saem ganhando se Rabi Anai pega emprestado o dinheiro desse fundo. Ele vai pegar emprestado, ele é de confiança, o fundo é dele até. Então os pobres confiam que ele vai devolver. Então, isso está resolvido. O dinheiro vai chegar nos pobres no final. Mas os pobres saem no lucro se Rabi Anai pega dinheiro emprestado do fundo, porque dessa forma ele pode arrecadar mais dinheiro. Ele pode chegar para alguém e falar, olha, tem tanto dinheiro no fundo, eu preciso de mais para devolver, para dar para os pobres. Então ele pode arrecadar mais dinheiro das pessoas porque tem menos dinheiro no fundo. Ele vai conseguir arrecadar mais. E depois ele vai devolver do bolso dele o dinheiro que ele pegou emprestado do fundo. Então os pobres saem ganhando, vão ganhar ainda mais. Mas uma pessoa comum não pode tirar dinheiro do fundo de caridade emprestado, porque pode ser que ele não vai devolver. Os pobres saem no prejuízo com relação a isso. Tanto a fala, um judeu deu um candelabro ou uma vela para a sinagoga. Asur leshanotá. Fala Braita, é proibido fazer algum uso dessa vela que foi dada para a sinagoga. Então, o primeiro entendimento dessa Braita é que não faz diferença qual uso. É proibido pegar essa vela da sinagoga para um uso pessoal ou para um uso de mitzvah. Assim que a gente entende, tem que ser dado para a sinagoga e usado na sinagoga. Amar Ravami, Achemar Rabi Yochanan, Ravami, assim disse Rabi Yochanan, Lo shanu era lidvar areshut, aval lidvar mitzvah mutar leshanotá. Disse Ravami em nome de Rabi Yochanan, que não. Isso que foi dito que não podemos usar a vela da sinagoga é para um uso pessoal nosso, mas um uso de mitzvah é permitido. Porque também na sinagoga a vela vai ser usada para um uso de mitzvah. Então, Medamar Ravasi Amar Rabi Yochanan. Então, de onde se vê isso de Rabi Yochanan? Então, explica. Falou Ravasi em nome de Rabi Yochanan. Oved Kochavim, Sheitnadev Bedorah Oner Lebet HaKnesset. Um goi deu um candelabro ou uma vela para a sinagoga. Então, Antilon Ishtaka, Shem Bealea, Asur Leshanotá. Enquanto está na cara que essa vela é a vela que o goi deu, não podemos usar essa vela para um uso nosso. Um uso diferente do que da sinagoga. Porque pode ser que o goi vai perceber que a vela não está na sinagoga. Ele vai reclamar e vai fazer problemas. Eu dei essa vela para a sinagoga e vocês tiraram a vela de lá, usaram para outra coisa. Então é proibido. Mas se não está mais claro qual é a vela que o goi deu, qual é a vela que o judeu deu, o goi não vai perceber. Então podemos pegar essa vela e usar. Pergunta, Lemai, qual uso? Qual uso é permitido? Não pode ser que a Braita disse que vamos pegar essa vela que o goi deu e usar para um uso laico, um uso pessoal. Porque se isso que a Braita se refere, então para que tem que dizer que um goi deu? Se a Braita veio dizer, você não pode pegar a vela do que o goi deu para a sinagoga e usar para um uso laico, para que dizer que é um goi? Mesmo se um judeu deu, é proibido usar, como a gente acabou de falar antes. Isso acabamos de falar antes, se a vela foi dada para a sinagoga, não podemos pegar a vela e fazer um uso laico. Então, por que a Braita se refere a um goi? Ele vai mitzvah.
Então tem que ser que a breda se refere ao uso de mitzvah. Se o goi deu, e está na cara que essa é a vela do goi, não podemos pegar essa vela e usar para um uso de mitzvah. Porque o goi pode fazer problema. O goi pode reclamar. Eu dei essa vela para a sinagoga e vocês usaram para outra coisa? E pode fazer problema contra os judeus. Então, estava de ouvir do Ravi, o de pai, avalicer de lo pai, shaperdami. Então, o que se vê de Rebbe Hanan? Todo motivo que não podemos pegar essa vela para um uso de mitzvah é porque é o goi que deu. E o goi pode chegar a fazer problema. Mas se um judeu deu, podemos usar para um uso de mitzvah, porque o judeu não vai fazer problema. De qualquer forma, ele deu para a sinagoga para um uso de mitzvah. Então, você vê como a gente falou antes. Então, revisando. Se um judeu deu a vela para a sinagoga, podemos usar para um uso de mitzvah, mas não para um uso laico. No caso do goi que deu, não podemos usar nem para um uso de mitzvah, enquanto está na cara que é a vela do goi. Mas quando já não existe, não se sabe mais qual é a vela do goi, nem o goi sabe, podemos usar para um uso de mitzvah, mas não um uso pessoal. Conta aqui. Shazrak Taya. Inadav Shragar Bekrishta. Um goi comerciante chamado Shazrak, ele deu uma vela para a sinagoga de Rav Yudá. Shana Rachba veik padrava. E cada amre, Shana Rava veik padrachba. E cada amre, Shana Chazar de Pumbedita veik padrachba veik padraba. Então, tem três versões do que aconteceu, não se sabe. Ou o Rachba usou essa vela que o goi deu para um uso de mitzvah, e Rava não concordou. Ou Rava usou e Rachba não concordou. Ou os responsáveis da cidade de Pumbedita usaram e nem Rachba nem Raba concordaram. Então o ponto é que teve uma discussão lá. Qual é a discussão? Então, Mandeshania, Savar de Loshriach, Mandeikvad, Savarzine de Makriviati. Aquele que usou disse: esse Shazrak, ele nunca está na cidade praticamente, ele está sempre viajando. Ele não vai perceber que essa vela foi usada para um uso de mitzvah diferente. Então eles permitiram usar. Aquele que discordou disse: às vezes ele está na cidade. Se ele deu a vela para a sinagoga, pode ser que ele vai ir verificar o que aconteceu com a vela dele. Então não poderemos usar para um uso, nem mesmo para um uso de mitzvah, porque pode ser que ele vai fazer problemas. Esse foi o debate. Matniv fala a Mishnah: Agoses ve'otzele arek lo nidar velo neirach. Voltando ao assunto principal do tratado, o assunto de Erer e Damim. Erer, como a gente viu, é o valor simbólico, o valor tabelado que a Torá determina, dependendo se é homem, mulher e a idade, é um valor fixo. E Damim é o valor da pessoa como escravo. Então, de modo geral, a pessoa que se compromete ao Erer de alguém tem que dar esse valor simbólico que a Torá determina. Se ele diz que ele vai dar Damim, tem que dar o valor da pessoa como escravo. Fala a Mishnah, um caso que a pessoa está prestes a falecer, está muito doente, gosses, ou num caso que a pessoa está sadia, mas ele foi condenado pena de morte. Então fala na cama, essas duas pessoas não têm valor como escravo. Ninguém tem interesse de comprar um sujeito desses como escravo, que ele está prestes a morrer. Isso é uma coisa, ele não tem valor como escravo. Outra coisa, fala na cama, eles não têm erer, não têm o valor tabelado pela Torá. A pessoa que se compromete a dar o erer deles não dá nada. Assim o senhor está na cama, vamos ver por que na Gemara. Nebi Hanina ben Akavia Omer, Neirach Presh Damav Ktsuvi. Fala Nebi Hanina ben Akavia, no caso do Gossês, que está prestes a falecer por doença, ele não tem erer. No caso da pessoa que foi condenado pena de morte, não tem nada de errado com a saúde dele. Então ele tem erer. Vamos entender melhor. Nebi Omer, Noderu Ma'arich, Umakdish, Veimezik Hayav. Não está claro sobre qual caso disse Rabi Yossi. Ele diz que a pessoa tem como se comprometer ao valor de outro como escravo, tem como se comprometer a dar o erech de outro, tem como santificar o comprometimento da Mikdash, e se ele causou algum dano, ele tem que pagar. Vamos ver na sequência o que disse Rabi Yossi. Fala, Bishlama Gosses Lonidar de Lav Bardami. Tudo bem, dá para entender a lei de Gosses. A pessoa está muito doente, prestes a falecer. Ele não tem valor como escravo. Ninguém compraria ele como um escravo. Então, se a pessoa diz que vai dar o valor dele como escravo, não dá nada. E também dá para entender por que o Gossês não tem erer. Já vimos isso.
Torá fala, quando a pessoa se compromete a dar o valor de alguém, o erech de alguém, o valor fixo, então, existe a lei, em alguns casos, de Amadá e Arachá, que a pessoa é levada para o Kohen, e o Kohen vai verificar quanto a pessoa vale, qual é o erech dele. A pessoa que está muito doente, prestes a falecer, não tem como ficar de pé na frente do Kohen para ser avaliado. Então, ele foi excluído do trecho de Arachim, ele não tem erech, porque ele não tem como cumprir essa lei de Amadá e Arachá. Então isso dá para entender. Ela yotze leareg bishlam alulidar delav bardamim. Agora, no caso que a pessoa foi condenada à pena de morte, tudo bem que ele não tem valor como escravo. Ninguém compraria um sujeito desses que está prestes a morrer. Ele foi condenado como escravo. Ninguém compraria. Então ele não tem nenhum valor como escravo. Então por isso, se alguém se compromete, não dá nada. A questão é por que ele não tem erech. Por que não? Não tem nada de errado com a saúde dele. Então, detalhe a palavra. Da onde você vê que se a pessoa foi condenada à pena de morte, ele está prestes a receber o castigo dele, e ele diz que vai dar para o Bet HaMikdash o erech dele. Da onde você vê que ele não dá nada? Talmud Amar Kol Cherem Lo Yipade. Falou, passou Kol Cherem, uma referência à pena de morte. Lo Yipade, não dá nada. E agora, filho, Kodem Shenigmar Dino, pergunta, será que se a pessoa cometeu o pecado, que condena ele à pena de morte, mas ele não foi condenado ainda no tribunal, será que ele também não tem erech? Talmud Lomar, Mina Adam, Velo Kol Adam. Falou, passou que não, em alguns dos casos isso se aplica, em alguns casos não. Então, se ele já foi condenado no tribunal, não foi morto ainda, ele não tem erech. Mas se ele não foi condenado ainda, ele cometeu o pecado, mas não passou pelo veredito ainda, ele ainda tem erech. Essa é a explicação da opinião de Tanakama. Pergunta. Conforme Rabbi Hanina ben Akavia, a pessoa condenada à pena de morte, ele tem erech. Então, o que ele aprende desse passuco Kol Cherem? Tanakama usou esse passuco, mas Rabbi Hanina discute com essa lei. Então, o que ele aprende desse passuco? Então, aqui de Tânia, fala a Braita. Rabbi Shmuel ben Osher, Rabbi Yochanan ben Brok, Omer, fala o sábio, לפי שמצינו למומתים בידי שמיים, שנותנים ממון ומתכפר להם. שנאמר, אם כופר יושת עליו. Se a pessoa tem pena de morte celestial, então em certos casos ele tem como pagar koffer, um pagamento de resgate. Então digamos que o boi de uma pessoa matou outra pessoa, o dono do boi tem que pagar o koffer. Um pagamento de resgate. Ele tem pena de morte celestial, ele pagando o pagamento de resgate, está resgatando sua alma do castigo, então essa é a lei do koffer. Pergunta Brett Yachol, Av Bide Adam Ken. Será que se a pessoa foi condenada à pena de morte no tribunal, também ele tem como pagar e se isentar? Pagar uma fiança? Talmud Lomar, Kol Cherem Lo Yipade. Falou, passou que não. Kol Cherem, a pessoa tem pena de morte no tribunal, ele não tem como se resgatar. Lo Yipade. Não tem como fazer o pidion, um pagamento de resgate para se isentar. Ele ela mitot chamurot, shelo nitnash gatan lekapara. Mitot karot shenitnash gatan lekapara, minayin. Agora a Breda diferencia entre dois tipos de pena de morte. Tem pecados que, se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte. Então, com relação a isso não tem diferença. Mas tem diferenças no caso de shogeg. A pessoa pecou sem querer. Ele não tem pena de morte. Ele pecou um pecado que, se ele tivesse feito de propósito, ele teria a pena de morte. Mas ele, na prática, pecou sem querer. Então, ele não tem pena de morte. Tem uma diferença em dois tipos de pecados. Tem pecados que, esse caso de shogeg, tem capará, ou seja, ele tem como sofrer algum castigo e expiar o pecado dele, ter a sua capará. Tem casos que são mais graves, que se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte. Se ele peca beshogeg, ele não tem como receber a capará com um castigo. Então, o pecado mais grave. Então, pergunta breve. Então, já sei, numa situação mais grave, que se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte. Se a pessoa peca sem querer, ele não tem como expiar o pecado, aí não tem como pagar para se isentar da pena de morte. Da onde eu sei que também, com relação a uma situação mais leve, que se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte, se a pessoa peca sem querer, beshogeg, ele tem um castigo
para expiar o pecado dele, um caso mais leve, que é possível lechaper, expiar esse pecado se ele fez beshugei, da onde eu vejo que não tem como pagar para se isentar da pena de morte, mesmo nesse caso mais leve. Então, no demar kol herem, por isso o passo generaliza kol herem. Qualquer caso de pena de morte, lo ipader, não tem como pagar o pidyon, um pagamento de resgate. Ele sofre a pena de morte. Somente no caso que a pena de morte é celestial, Riu Mitabi de Shammai, ele tem certas situações a opção de pagar e se isentar. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos continuar explicando a nossa Mishnah, a opinião de Rabi Yossi. Vamos ver uma nova Mishnah, vai trazer alguns assuntos de passagem com relação à pena de morte. Vamos ver o que acontece, uma mulher grávida foi condenada à pena de morte. O que se faz? Com muito mais. Amém, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.